Fala, pessoal, tranquilo? Quem fala aqui é o André Luiz, né? Estamos no programa Arte e Prosa e ele é de Lisboa, Portugal, né? De uma inteligência particular ímpar. Eu estou falando de Ângelo Rodrigues. Olá, meu amigo. Boa noite aí para vocês e boa noite e boa tarde aqui para quem vai entrar, né? Horários diferentes, é claro, né? É verdade, é verdade. Ora, André Luiz, opá, obrigado. Tivemos aqui alguns percalços, tivemos que aqui acertar algumas agulhas técnicas. Isto ainda é um oceano pelo meio, ainda há são muitos quilómetros, não é? A distanciar-nos. De facto, são aqui 9 e pouco já, 9h20, atrasamos um bocadinho. Aí são 17h20, não é? São uma relação de 4 horas de diferença. Já agora tu Exato. estás. Qual é o estado onde estás já agora? Tu estás. O Brasil é muito grande, não é? Eu tô em Minas Gerais aqui. Em Minas Gerais, ok. Minas Por Gerais, acaso né? é um estado que eu quero conhecer quando for possível, quando me reformar. Olha, E começo por te. quando passar por aqui, venha nos visitar aqui, hein? Com certeza que sim, já prometi também ao Luís Rocha, ao nosso comum amigo, etc. Olha, eu agradeço todo este empenho, toda esta dedicação a esta nobre causa da cultura e das artes, não é? Em geral, com este teu programa Arte e Prosa, que é um título bem interessante e bem apropriado e adequado para estas brincadeiras. Espero que isto possa entusiasmar, galvanizar e motivar as pessoas para a causa nobre, cada vez que nós desejamos, queremos e fazemos um pouco por isso, para que outros possam, enfim, serem motivados cada vez mais e galvanizados por nós. E só te posso desejar desde já, passa a redundância, posso desejar que tenhas muita sorte, que isto seja de facto um programa que possa ir pelo tempo fora, que possa ter muita adesão e que as pessoas possam encontrar aqui um cantinho, não é, de reflexão, de troca de ideias, de experiências, porque estas coisas fazem parte. As redes sociais, os youtubers como tu és, etc., são cada vez mais importantíssimos como alternativa à comunicação social dita de referência, só que infelizmente muitas vezes ela não é de referência, porque falha nestas coisas, falha na divulgação, na promoção, na implementação e no apoio. E normalmente, como tu sabes, também no Brasil, se calhar se passa também um bocadinho a isso que eu vou dizer aqui em Portugal, é que é muito rara a comunicação social em geral, a comunicação dita de referência, fala sempre dos mesmos, evoca sempre os mesmos, e parece que todos os outros, os emergentes e aqueles que de alguma forma são interessantes, têm qualidade, eu não me estou a pôr em bicos de pés para isso, mas conheço muita gente, enquanto coordenador literário de projetos literários, e não só, que mereciam ter algum destaque, alguma implementação, ser de maior conhecimento, digamos, eu já não digo a consagração, porque isso é uma coisa que podemos discutir o que é isso, mas pelo menos serem mais conhecidos do grande público. E é graças às redes sociais e aos youtubers em particular que temos que tirar o chapéu, porque estas coisas são sempre bem-vindas e dou-te os parabéns por isso. Eu que agradeço pelas palavras aí. E isso que foi falado é total certeza que, inclusive, está aqui numa das perguntas que eu vou fazer agora, além do livro e tudo mais. Nós sabemos que a cultura ela é escassa em determinadas regiões, né? Ela tem um certo problema em questão disso aí, seja ela do avanço ou do declínio, né? Isso aí é fato para qualquer lado, né? Como que você coloca essa parte da arte, da literatura, como um todo, como o que faz parte de um avanço, o que faz parte de um declínio? Aonde, como diz o livro, onde é que está o começo, onde é que está o fim, né? Onde é que ela parte? Qual é o princípio da cultura que ela se tem o avanço e ela se tem o declínio? Ora, eu acho que compreendi a tua questão e ela é muito pertinente e de facto faz-nos pensar, resumindo o que no fundo tu estás a querer dizer ou questionar, será que isso que nós vamos vivenciando, experienciando, conhecendo em termos culturais e em termos artísticos, e aqui cabem todas as artes de palco, cinema, literatura, por aí fora, a música, será
e usando a tua palavra, que é esse o caminho, que estamos no caminho certo. Eu às vezes, portanto, olha, ainda há bocado víamos no carro, fiz uma viagem de 100 e poucos quilómetros de um sítio para o outro, cheguei há pouco aqui, estive na aldeia e vinha a conversar com a minha mulher, portanto, enfim, ontem tínhamos um bocadinho, queríamos relaxar um bocado, mas queríamos ver um bom programa de televisão e tivemos a fazer zapping, não é? Tivemos a fazer ali, a tentar, temos N canais a perder de vista, 100 e tal ou mais. Epá, e parece que se calhar temos gostos demasiado exigentes, ou se calhar somos estranhos ou esquisitos na procura, não é? Também confesso que pode ser esse o caso. Mas, de facto, eram só coisas que não nos interessavam, não é? Ao fim de 20 e tal pesquisas e de andar ali para a frente e para trás, parece que caímos sempre na mesmice. Se formos para canais de notícias, estão todos a falar da mesma coisa e com os mesmos enquadramentos e com os mesmos protagonistas e de alguma forma com as mesmas abordagens. Parece que há aqui qualquer coisa de incoerente, de estranho. Quanto mais canais de divulgação, seja das televisões em geral, das redes sociais, etc., dos próprios jornais, das revistas, das rádios, dos podcasts, etc., parece que estamos quase sempre a fazer a mesma coisa e de antes tínhamos 2 ou 3 canais ou um, eu ainda sou do tempo, se calhar aí no Brasil tu também deves ter passado por isso, em que tínhamos 1 ou 2 canais, mas parece que a coisa era mais bem selecionada, mais bem escolhida, havia critérios. Eu não sou nostalgista, nem estou a dizer que o tempo antigo é que era melhor, nada disso, o caminho é para a frente. Epá, mas acho que de facto parece que alinhamos todos pelo mesmo, todos entre aspas, é uma forma de dizer, pelo mesmo diapasão. Eu sou um indivíduo, tu serás com certeza, e muitos de nós que estamos envolvidos e procuramos e queremos alcançar e desejamos uma arte autêntica, e a arte aqui em sentido lato, não é? Andamos à procura de coisas inovadoras, diferenciadas, peculiares, não é? E parece que no tempo em que estamos, no tempo da inteligência artificial, dos algoritmos, do tempo da capacidade imensa que nós temos de escolher, claro que se procurarmos bem, se perdermos um bocado de tempo, se não encontramos nada de interessante na televisão, e muitas vezes é isso que acontece, vamos ler um livro, vamos à prateleira e pegamos um romance, um livro de poesia, ou pegamos na guitarra e fazemos uns arpejos, ou vamos olhar a lua, ou vamos fazer outra coisa qualquer, não é? Ou temos também os CDs com bons filmes que podemos passar, etc. Mas, de facto, mais na tentativa de ir ao encontro à tua questão, que achei muito pertinente, no meu caso pessoal, eu procuro, e nem sempre consigo, na maior parte dos casos não conseguimos, não é? Não quer dizer que aquilo que vamos fazendo sejam atos falhados ou sejam produtos, digamos, culturais e artísticos falhados, no caso da publicação de um livro, da inauguração de uma exposição de artes plásticas ou seja o que for. Eu movo-me aqui, como já deves ter percebido, em alguns pilares culturais, não é? Vou das artes plásticas à literatura, passo um bocadinho pela música e pela educação. Eu não sei, não faço nada bem, acredita-se, não faço nada bem. E o encanto e a magia disso mesmo, é isso mesmo, é não fazer nada bem e estar nesta constante procura. Repara que um filósofo contemporâneo dizia que o caminho faz, portanto, é o António Machado, faz caminhando, não é? Mais importante do que encontrar o destino, do que chegar lá, seja lá o que queiramos que seja. O importante é estar a caminhar, é estar à procura, em descoberta permanente, tropeçar, cair. Como dizia um amigo meu, também um outro filósofo, Júlio Roberto, quanto mais eu caio, e se não ficar lá no buraco, na queda, se não me desgraçar todo com a queda, que também pode acontecer, eu levanto-me cá com uma força, com uma garra, não é? Com uma pujança, que vou dar saltos cada vez maiores, não é? E vou querer ir mais além. Portanto, eu acho que isso é que é o fascínio, o encanto, eu diria a magia da coisa, é nós aprendermos com os erros, saber interiorizar o erro, e agora não queria muito aqui ir para a filosofia nem para a ciência, mas o Popper, um filósofo da ciência, fala-nos disso mesmo, isso aprende-se nos bancos da escola em filosofia, que Sim. O erro é nosso amigo, o erro ajuda-nos a ir em frente, a melhorar. Então temos que encarar o erro, a lacuna,
como um leitmotiv, como qualquer coisa boa que nos impulsiona para a procura de outras coisas melhor. Olha, desculpa lá, dei aqui a volta à tua questão, mas... Tá ótimo, tá? Não, é exatamente. A literatura como um todo, eu falo literatura como um rótulo, certo? Como um todo, ela precisa de uma filosofia, né? Os gregos, etc., entre outros, sim, né? Os grandes gregos, os gregos antigos eram maravilhosos, espetaculares. Exato. Eu sou fascinado, por isso. Toda. Platão e tudo mais, sem dúvida, sem dúvida. Temos uma filosofia hoje, pelo que eu observo, não que eu creio, eu só posso crer em algo se eu observar, ver que aquilo é válido, para eu sim poder colocar aquilo. Isso vai ser um avanço, vai ser um crescimento. A filosofia na poesia, na arte escrita no geral, o que necessariamente quer dizer? Do princípio e do fim. Olha, ainda bem que vais para aí já agora. Tu não tens o livro, mas quando vieres cá a Portugal, eu dou-te o livro. Se vieres cá, eu espero que sim. Sabes porquê? Eu pedimos agora entrar noutra onda, já com o Luís Rocha e com outras pessoas que eu vou conhecendo do Brasil, maravilhosas, e com quem vou mantendo interações há já alguns anos. De facto, só abrir aqui um parênteses, já vou à tua questão. A troca de produtos, não é? Sobretudo CDs, agora não tanto os CDs, temos as plataformas, mas sobretudo os livros físicos em papel, fica muito caro enviar, não é? Fica muito, chega a custar 10 vezes, um livro que custa aqui 10 ou 12 euros, chega a custar 10 vezes o envio, não é? Mas pronto, de qualquer maneira, e por acaso, porque eu decidi assim, este livro não está nas plataformas, foi só publicado em papel. Portanto, isto que estás a referir, que é o meu último livro, Do Princípio e do Fim, com a chancela das edições Colibri, e já que há pouco afloramos aqui um bocadinho da filosofia, portanto, como sabes, eu sou professor de filosofia do secundário, e muitas pessoas, no bom e até no mau, entre aspas, sentido, acusam-me, não é? Mas eu encaro isso como um elogio até, mais do que outra coisa, que a minha poesia está muito aivada, não é? Está muito conspurcada, entre aspas, está muito influenciada, falta-me agora o termo melhor, com o meu lado filosófico. Eu não sou um filósofo, sou apenas um docente, um professor de filosofia, mas todos nós, sendo ou não professores de filosofia, tu e toda a gente, somos todos um bocadinho filósofos, e ainda bem que assim é. Temos espírito crítico, e infelizmente muitos não o têm, ou têm pouco, e devíamos, enfim, tentar combater esse estado iníquo de coisas e tentar que as pessoas desenvolvessem mais o espírito crítico. E eu posso dizer, de facto, alguém está a ligar, eu posso dizer, de facto, que este livro, Do Princípio e do Fim, que foi um livro publicado, lançado em dezembro agora do ano passado, portanto não fez ainda um ano, é um livro que eu decidi, que tem aqui poesia, tem entrevista, tem aforismos, tem pensamentos, e eu diria que 50% ou mais, de facto, é uma reflexão sobre o que é isso do nascer e do morrer, e sobretudo sobre a questão da imortalidade, sobre o sentido da vida. Aliás, eu ouvi a tua conversa muito interessante que tiveste com o Luís Rocha, vocês afloraram um bocadinho isso, ainda bem. Eu acho que não deve ser de todo, mas para muita gente, infelizmente, ainda é uma espécie de tema tabu. Nós temos que falar abertamente das nossas crenças, ou das nossas, digamos, eu posso dizer crenças, e de facto afirmo e subscrevo isso. Eu tenho uma crença, não é? E por ser crença não a consigo demonstrar ou provar, e o encanto da coisa também está aí. Eu acho que o princípio, ou melhor, o fim, neste caso, é sempre um novo princípio. E podíamos ir à tradição, já falaste dos gregos, podíamos ir ainda muito mais para trás, aos egípcios, podíamos ir para outras civilizações muito ainda mais para trás, e está enraizado na humanidade, na nossa mente, no nosso espírito, a ideia da reencarnação, da transmigração das almas, que depois o Platão, aliás, aquela história, enfim, da filosofia platónica, não é? Da reencarnação. Sim. Ele não é original, não é dele, ele já foi buscar aquilo aos pitagóricos, aos órficos, e esses órficos e pitagóricos foram buscar muito mais atrás ainda, porque é algo que nós encontramos, que está no ADN da humanidade, digamos assim, no ADN coletivo. Portanto, esta ideia, a própria ideia do religar da religião, não é? Mas eu não quero ir muito por aí agora, não é a religião no sentido de ser a religião A, B ou C, isso é secundário.
é a ideia da ligação do ser humano em termos espirituais à unidade, ao uno. Tudo, até um grão de poeira, um cavaco no chão, uma folha da árvore que nós encontramos, da própria árvore, tudo faz parte da mesma matéria. Nós somos da mesma matéria de tudo quanto nos rodeia. E isso tem um princípio. E ou acreditamos nesse princípio, e como tudo é um bocado a lei de Lavoisier, não é? Tudo, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, se nós estamos cá, se todos estamos cá, independentemente da quantidade incomensurável da matéria e da não matéria, que isso era outra conversa, iríamos para a física quântica, mas não querendo ir por aí, o que eu quis dizer neste livro é a mensagem simples, porque eu acho que os escritores, sejam eles de que área forem, mais ou menos conhecidos, eles devem partilhar aquilo que pensam de forma objetiva, o mais objetiva possível, se for poética ainda melhor, e o mais clara e evidente possível. E a minha mensagem, assim, para resumir numa frase, é dizer às pessoas que eu acredito, e eu, sendo um crente e estando apaixonado por essa crença, eu quero transmitir que o fim não é mais do que um novo princípio e que a consciência existirá sempre de forma eterna. Portanto, eu estou a defender neste livro o sentido da vida numa perspectiva de eternidade / imortalidade. Interessante. Eu gosto muito desse tema, inclusive, eu tenho essa... não que nós tenhamos uma conclusão, mas eu tenho essa forma de raciocínio para ter um ponto de partida, porque nós sabemos onde é o início. O início é aquele ponto. O nosso cosmo, não entrando muito nesse ponto, mas ele tem um início. Aquele início também pode ser o fim. Eu tinha comentado isso não vamos entrar na parte do universo, mas creio que seria um assunto interessante. O Big Bang, o Big Bang ele é uma eu estudo a possibilidade, não creio, como eu disse, eu não creio, porque através disso que eu vou falar vai vir uma pergunta, é claro. Eu não creio numa possibilidade de ali ser um ponto de começo. Porque se aquilo fosse... como a literatura, ela tem os seus dizeres que ali não foi o começo. Ela tem algo do algo atrás. Como a explosão do Big Bang, vamos colocar dessa forma, vamos colocar como um exemplo, né? Só que antes dessa explosão, tivemos outras coisas que aconteceram para chegar a esse ponto, né? A literatura... Sim. Pode falar, fica à vontade. Desculpa lá, interromper. O que tu estás a dizer é assim, o que eu acho... Estava aqui a olhar para a máquina, a ver se a bateria se aguenta. Então é assim, o Big Bang e outras coisas do género, portanto, toda aquela terminologia, todo aquele jargão científico da física clássica, da física quântica, etc., que é muito interessante, eu gosto muito, aliás, adoro física quântica, sei um bocadinho e já fiz aí umas coisas à volta disso com outros colegas, tudo isso são convenções, estão a ver? Sim, portanto, é assim, eu também sou, às vezes, a minha ponta, e eu mais uma vez encaro isso como um elogio. Então, o meu amigo que estuda física clássica, física quântica, que tem que falar em ciência nas suas aulas, e depois vai escrever livros com uma grande carga psicológica, emocional, de crença, místicos, porque de facto eu não tenho nenhum problema nisso e até acho muito, muito interessante. Posso ser o único a estar errado. Eu considero-me, afirmo, um poeta obscuro, um poeta místico, ou se quiseres de forma mais alargada, entre aspas, um escritor místico, porque de facto eu acho que a ciência faz o seu caminho, as artes fazem o seu caminho, e as artes todas, a música, a literatura, o cinema, por aí fora. Porquê é que nós estamos em arte e fruímos arte e cada vez mais não conseguimos passar sem essa dimensão da nossa vida? Para dar sentido, de facto, à vida, não é? Para que nós possamos ter algum propósito, não é? Mas há outros propósitos, e o misticismo, não sendo propriamente, não se pode definir como uma arte, não é? Porque não é disso que se trata, é uma forma de ser e de estar na vida, é uma mundividência especial, diferenciada, peculiar, que faz confusão a muita gente. Repara,
Um místico, mas o que é que ele quer dizer? É relativo, é subjetivo, aquilo não é provado, não é demonstrado, não se consegue de alguma forma provar ou demonstrar de forma rigorosa, objetiva, com uma linguagem lógica ou matemática, que é a linguagem própria da ciência, etc., que aquilo é assim ossado, mas é esse mesmo encanto. É que há outras linguagens alternativas, como por exemplo a poesia. Para mim, para muita gente, provavelmente para ti, para muita gente, e também obviamente para mim, a poesia é uma linguagem interessantíssima, senão não a usava, mas quando eu me embranho, quando nós que escrevemos poesia, nos embrenhamos nessa dita linguagem, ela acaba por ser muito mais do que isso. É quase um portal, eu também falo disso aqui no livro, no princípio e do fim, falo dos portais, falo na busca constante dessas linguagens e percepções alternativas, porque não podemos ficar apenas e só agarrados à lógica, à matemática, à ciência, numa palavra, não é? Temos que ter a coragem, a ousadia e o encanto, não é? Digamos assim, e ser um bocado loucos, no bom sentido do termo, de ir ao encontro de novas linguagens. E a linguagem que há uns anos me está a fascinar, e me continua a fascinar ainda, e eu creio que se não morrer antes, ainda quero escrever mais alguns livros, imbuído dessa, entre aspas, que é mais do que isso, linguagem mística, ou misticismo, porque eu acho que isso me está a trazer coisas, chamemos-lhe assim, completamente inovadoras, diferentes, e arrasadoras também, e arrebatadoras, se quiseres, não é? E com grande sentido e significado para mim. Com certeza que há pessoas, já me perguntaram, mas está aqui um verso, está aqui um pensamento, um aforismo, que eu não entendi. Olha, ainda bem que não entendeu à primeira, mas se calhar uma leitura mais cuidada, mais sentida, um enquadramento diferente. Olha, experimente ir ler o livro ao pé do mar, ou sim para um sítio mais calmo e mais interessante. Se calhar aquilo que não entendeu agora vai entender de outra maneira. Portanto, isto é apenas um exemplo, não é? É apenas uma brincadeira. Exato. E bem compreensível. Eu entendo perfeitamente, porque eu gosto de observar, né, como as palavras de explicação, elas se unem, né? Então eu gosto de coisas dessa forma. Coloco coisas como um todo, tá? Eu sempre falo um todo porque eu procuro não discriminar alguns pontos que nos cabem daquele erro ser o nosso acerto, né? E a questão da só voltando um pouquinho atrás, né? Alguns segundinhos aí atrás, mas que se você não, quando nós não estivermos aqui, a gente tem plantar uma arte, plantar algo para que o mundo sobreviva, existe a psicografia, existe como dizem, vida após vida, morte após morte, né? A vida para lá da vida. Exato. Deixa eu ver aqui. Então temos ouvintes, né? Temos ouvintes aqui. Ana Oliveira. Ana Oliveira, boa noite. Estava a pensar que já não iria ver nenhuma entrevista. É por causa de alguns atrasinhos. Natural. Pedimos desculpa por isso. Deixa eu ver aqui. Alex Planta Valença. Seja bem-vindo também. Ana Oliveira. Deixa eu ver aqui mais, quem mais? TBR Cultura, muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Ana Oliveira, deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Leia Sol, seja bem-vindo também. Fique à vontade. O pessoal está falando sobre questão de horário, mas tem uma pergunta, acho que foi, acho não, a Ana de Oliveira perguntou sobre Miguel Dera, isso, né, praticamente, isso. Sim. Olha, sim. O Miguel Dera é um heterónimo que eu tenho há uns 27, 28 anos por aí, não é? Eu já sou um tipo um bocado antigo. Já tenho outros... Todos nós temos essa tentação dessa brincadeira dos heterónimos, somos muito influenciados também pelo Pessoa, mas não foi ele o criador, o primeiro, não é? Ele foi o grande impulsionador da heteronomia. E eu tenho, como te disse, no fundo, se quiseres assim de rajada, obviamente me interesso por literatura, por música, artes plásticas, enfim, por questões de educação enquanto professor, e eu criei há uns anos o heterónimo Miguel Dera,
que é um artista plástico, não é? É a minha dimensão. E por acaso, olha, ainda há bocado estava em conversações com a associação, com um colega da associação, que é o José Moreno, da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, uma associação extraordinária que existe aqui em Lisboa, e que eles me convidaram então, ainda não tenho a data, mas há de ser daqui umas semanas ou um mês ou dois, ou não sei se agora antes das férias, depois das férias, ainda está em estudo isso. Convidaram-me para uma exposição de Miguel Dera, obviamente, desse meu heterónimo, na Associação Portuguesa de Cabo Verde, na Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, queria dizer. Ora, eu por acaso tenho, sabes que isto, nós precisávamos que o nosso dia tivesse o dobro, não apenas 24 horas, não é? E não podemos estar a vivê-las todas com a mesma intensidade, temos que dormir, temos outras coisas para fazer, e não nos podemos dedicar a tudo aquilo que gostaríamos. Então eu tenho esquecido há alguns anos, podemos falar mesmo em anos, do Miguel Dera. Então tenho telas acumuladas no ateliê, enfim, na Casa da Aldeia, etc. E agora tenho alguns amigos, e particularmente este meu amigo José Moreno, cabo-verdiano, com que eu fiz uma incursão em Cabo Verde em abril, com ele, e ele convidou-me e desafiou-me para reabilitar esse heterónimo que estava um bocadinho esquecido. Eu tenho isso no meu site, portanto está a informação mínima quanto basta. Mas agora há algumas pessoas, e isso agrada-me, e eu só posso estar agradecido por isso, é porque, de facto, a arte plástica de Miguel Dera diz alguma coisa às pessoas, querem que eu apresente outras obras, que exponha, não é? Que dê a conhecer esse trabalho. Pronto, é uma outra vertente. Aliás, eu na minha família, o meu irmão, que é o Fernando Baleiras, português, muito mais conhecido, obviamente, nessa área do que eu. Já o meu pai também se dedicava às artes plásticas, a minha mãe também no outro campo, mas também tinha esse fascínio. Portanto, estás a ver, o bichinho ficou cá, não é? Eu depois fui para outra área, fui para a filosofia, dediquei muito às editoras e aos livros, etc. E depois o tempo não dá para tudo. E agora estou a tentar... Tu és um grande músico, eu já percebi, já ouvi coisas tuas, não me quero comparar contigo, nem eu não sou músico, tu sim, mas também tenho uma grande paixão pela música, tenho aí meia dúzia de canções feitas e as pessoas têm também desafiado muito, não há tempo e também se calhar não há o talento que as pessoas estão à espera, não é? Porque fazer música e composições com alma, como deve ser, implica tempo, implica dedicação. E quando nós nos dispersamos por várias coisas, às vezes as coisas não correm tão bem como a gente gostaria. Portanto, tenho-me centrado ultimamente mais na minha profissão, que é a docência, e mais particularmente na literatura, porque depois o tempo não chega, mas não chega para tudo. Contudo, tenho uma grande paixão. Eu posso dizer que a minha vida faz sentido por causa da literatura, das artes plásticas, da música, das artes de palco, do cinema e também, menos, mas também da educação. E agora, quando tu achares por bem, deixa-me ser eu a fazer-te uma pergunta a ti, por causa aí de uma coisa. Está bem? Quando quiseres. Opa! Quem falou para mim foi essa uma primeira vez foi o grande Luiz Roxo. O Roxo. É um tipo raro. Olha, se quiseres, o que eu te queria perguntar é, tu estás familiarizado com a educação no Brasil? Há muitos Brasis, não é? Os estados, há vários estados, sabemos disso, e nem todos funcionam da mesma maneira, e ainda bem que assim é, mas de uma maneira geral, com certeza que há na dimensão da educação de um país tão grandioso como o Brasil, apesar das muitas diferenças, etc., há um fio condutor, há algo que é transversal. Tu provavelmente foste aluno, não é? Tens familiares, conheces pessoas que andam na escola. Eu gostava também, porque não chega cá muita coisa, não é? Chega cá alguma coisa e quando pesquisamos conseguimos encontrar outras coisas que não sabíamos. Mas qual é a tua percepção? Não sei o que é que tu sabes de Portugal, não é? Sobre educação. Se calhar não sabes muito, nem tens que saber. Mas achas que se recomenda, que está bem e que se recomenda a educação no Brasil e sobretudo no estado de Minas Gerais, de onde és natural? Particularmente, eu creio que em certas possibilidades, elas vão bem. Outras, nem tanto, né? A questão da pluralidade do ensino, como num geral, como num todo, na região mineira, como em qualquer outro estado e tudo mais,
ela tem seu, igual eu tinha dito, tem seu declínio também. Eu não posso afirmar necessariamente que são precárias, né? Não posso falar, mas a parte da cultura, a parte da arte, ela meio que dá uma escorregada. Entre outros, né? Outros ensinos mentais, digamos assim, ela tem o seu lado de escorregador, né? Por questão Olha, da mas diz-me uma coisa, cultura. desculpa interromper-te. Aqui nós estamos com uma crise em Portugal, não sei se chega aí a comunicação social portuguesa, há uma grande revolta, não é? Os professores estão mesmo muito revoltados com o governo, não é? Há aqui uns truques estranhos por parte do governo que está a fazer todas as tentativas para virar, enfim, as pessoas contra os professores. Muita gente está dividida, acham que os professores, ser professor é a melhor profissão do mundo e o que seria das pessoas sem os professores, etc. E, pronto, entram nessa dinâmica, mas ao mesmo tempo estão a ser bastante pressionadas pelo governo, pelo facto de, portanto, nós agora estamos em época de exames, estamos a fazer algumas greves, não é? Eu já fiz algumas, porque de facto estamos a ser pouco reconhecidos, não apenas e só em termos de salário, porque não é esse o problema principal, de facto, é o problema da burocracia, das condições, comparando com outros países, como aconteceu há alguns anos em Inglaterra, e não só, houve uma crise e uma falta de professores, e parece que o governo português não está muito, não está de forma inteligente, digamos assim, para ser suave e brando, a compreender a nobre causa dos professores. Aí no Brasil, e fala-se também, isto não é nenhuma provocação, é uma realidade, e somos países irmãos, e temos que nos ajudar mutuamente. Fala-se que provavelmente para combater esta crise de professores que já está a acontecer e que se vai agravar nos próximos anos, para não dizer meses, já muito acentuadamente no próximo ano letivo, provavelmente Portugal vai ter que importar, digamos, professores brasileiros. E já vai acontecendo isso, eu já conheço meia dúzia de casos cá em Portugal. Algo parecido acontece aí ou não? Achas que há uma crise de professores? Há uma revolta também aí na educação, porque eu digo-te uma coisa, cá em Portugal, e eu acho que até no mundo que eu conheço melhor, não é propriamente o Brasil, mas na Europa, eu acho que devia de haver mesmo uma grande revolta, no sentido nobre, no sentido luminoso do termo, uma revolta, não é? Uma revolta tipo 25 de Abril, política, não é? Mas sobretudo vocacionada e orientada para a educação. E que o Brasil pudesse também entrar nessa onda e ajudar. Necessariamente. O Brasil, ele tem uma deficiência, vamos ser mais direto, ele tem uma deficiência em coordenação entre as pessoas. A pobreza mundial da cultura escolar, vamos colocar dessa forma, claro, ela sempre tem as pessoas que discordam, mas ao mesmo tempo elas concordam. Elas não se vendem, mas também elas não. A palavra não é se vender. É isso. É um bocado ditatorial, impõe a vontade às pessoas. Exato. E agora não porque... quero entrar em nomes, não é? Em nomes dos presidentes da República, nem dos políticos, mas a gente sabe o que é que acontece, não é? Tem tanta falácia, tanta inteligência para abordar situações que nós humanos, da percepção, digamos assim, não que outras pessoas não percebam, a gente sabe que sofre a deficiência não por nós, mas justamente pelo materialismo que as pessoas fazem, que dê esse engajamento a conquistar algo que sabe que vai para o buraco. A estrutura escolar precisa de certas situações de equipamentos profissionais que valorizam o independente, como foi dito, independente do salário. É lógico que não podemos trabalhar numa forma escrava, supostamente escrava. Claro que não. Mas desde quando o mundo começou a ser mundo, já vem essa decadência da parte
superior material, onde a pessoa visa muito mais o lucro do que o ensinamento. Hoje você pega um professor que você... Eu sei que eu estou falando porque eu vi isso, eu vi. Eu não preciso falar nomes nem nada, mas eu vi, então não posso falar, eu posso falar com ênfase. Por experiência própria, sim. Exato. O professor falar dentro da sala de aula, enquanto vocês estão conversando, eu estou ganhando o meu, então para mim não tem problema nenhum. Aí uma outra pessoa chega, acorda o seu horário da manhã e vai, independente da situação, como está vestida ou vestido, chega lá, procura orientações de como liderar uma turma que psicologicamente está bagunçada por questões da educação do pai e da mãe, dos pais, né, no geral. E isso faz com que as escolas, no geral, elas tenham um gabarito um gabarito lamentável. Lamentável. Portanto, não são credíveis, não é? Muitas delas não são credíveis por causa da cultura, da própria cultura da escola, não é? E da forma como os ensinamentos e como se ministra as matérias e se calhar a qualidade dos professores, não é? Exato, e é estranho isso aí. Por que eu falo que é estranho? Porque se fosse, não partindo para esse lado, porque não, né? Mas quer dizer que se Hitler estivesse dando uma aula, como é que seria? Por isso. Né? Se uma Madre Teresa de Calcutá estivesse lecionando, como seria? Se o Enéas estivesse dando aula, como seria? Né? Porque a gente ouviu palestras, eu sou muito ligado a isso, a doutor Enéas e tudo mais, as suas ideias, como eram ditas. Não pelas mitadas, né? Mas por essa parte, que me encanta demais. Então, como seria essa educação do rígido, da passividade e da observação? O rígido, o Hitler, por questões da forma como a gente visualizava. A Madre Teresa, a sua paciência que a gente observava. E Enéas com a sua visão, não só do que passou, mas... né? André, o que tu estás a falar, se é que eu estou a entender bem, espero que sim, tu estás a falar de uma coisa curiosa, interessante, que é o método, os métodos de ensino, não é? Eu, de facto, onde há pouco utilizei, e nós não temos que ter medo dos conceitos, das palavras, acho eu pelo menos tento não ter. A revolução também passa por aí, no bom sentido, no sentido nobre. Há pessoas que, a revolução, lá está um tipo ali, mas o que é que ele quer dizer com isso? Não é guerra, eu não quero guerra, porque eu sou da paz, eu sou do bom senso, sou do encontro, sou do respeito, como tu serás também, com certeza. Sim. Mas a revolução nos programas, nos currículos, a revolução nas metodologias. Sabes que isto pode parecer uma frase feita, ou mas às vezes as frases feitas ajudam-nos a sintetizar grandes ideias, que é, nós estamos no século XXI, estamos no tempo, no advento da inteligência artificial, estamos no tempo dos algoritmos, estamos no tempo num tempo maravilhoso, não é? A toda a hora acontecem coisas extraordinárias, que muitas delas nos passam ao lado, e parece que a escola... penso que assim também será, e não é só em Portugal, talvez no Brasil e em outros países, a escola continua um pouco parada, demasiado parada no início do século XX, ou se calhar ainda mais para trás do século XIX. Portanto, eu acho que, sabes o que é que... Eu agora não queria puxar a brasa à minha sardinha, podemos falar de outros temas, para não falar só de educação, porque eu todos os dias também já estou um bocadinho farto do tema. Agora é assim, só para sintetizar isso, a questão é que os políticos, todos nós, a sociedade civil, e não apenas os professores, os alunos, encarregados de educação, toda a sociedade no geral, sobretudo agora falamos dos nossos dois países, Brasil e Portugal, acho que devíamos pensar, refletir, de forma formal ou informal, conferências, como queiram, na comunicação social, nas redes, onde quiserem, porque é urgente, e é a palavra que eu subscrevo e enfatizo. É urgente, de facto, fazer uma revolução na educação, porque se continuarmos assim, estamos a perder tempo, estamos, como se costuma dizer, a bater no molhado, não é? Estamos sempre na mesmice, não é? Estamos a iludir-nos a nós, agentes da educação, professores, estamos a iludir os encarregados de educação e os alunos, porque, de facto, muitas das pessoas ainda não entenderam que o mundo pula e avança, não é? Como dizia o nosso querido poeta português,
António Gedeão, e com uma velocidade louca, não é? E que temos que arranjar um conjunto de metodologias, como há pouco estavas a tentar falar, para conseguir acompanhar o propósito e os objetivos do nosso tempo, não é? Portanto, nós estamos numa escola, para resumir, do século, estamos no ano 2023, século XXI, mas ainda estamos com uma mentalidade do século passado e isso não ajuda nada, antes pelo contrário. Se quiseres mudar de tema, estás à vontade. Tranquilo. Aproveitando só para dar uma como é que se diz? Uma incrementada. Sim. Se as pessoas do alto escalão, não vamos colocar rótulos, mas do alto escalão, pensassem mais na população, eles pensam muito mais no que vão agregar para eles do que na população. O erro da política, eu falo política como o nome, o rótulo, não quem está lá dentro, porque não são todos, mas assim. o problema é que só vai mudar isso quando eles pararem de pensar neles e pensar em quem vai precisar deles. É muita coisa. Devia ser o objetivo nobre e prioritário de um político. Um político deve ser um homem de causas e deve ajudar. A arte da política é resolver os problemas do povo, dos cidadãos, das pessoas. Não é? Exato. Devia ser. Mas eles falam de política, tem as qualidades da suposta política, mas eles não são a política. Eles falam, mas não são. É como eu ser músico. Não é? É a ideia do servir, e em vez de servir, muitos servem-se. Não podemos generalizar. Eu também sou franco contigo e não alinho naquela ideia que os políticos são todos isto, são todos corruptos. Não creio. Mas, de facto, há pessoas, portanto, que exercem a política, que não deviam lá estar, e isso era outra reflexão, não é? Que nos leva para outros caminhos, e pessoas com qualidades, com talento, autênticas, honestas, de facto, que podiam e que muitas vezes tentam, mas depois têm grandes obstáculos, não é? Obstáculos que não é apenas o obstáculo económico, esse às vezes é o último obstáculo, não é? Portanto, nós estamos cheios de parasitas na política, isso é um facto, e de indivíduos que, de alguma forma, se procuram servir e não servir o povo. Mas isso temos. Como é que isso se combate? Olha, uma das soluções é com espírito crítico, é com educação, é que as pessoas consigam alargar, digamos assim, os seus horizontes, comecem a pensar de facto pela sua própria cabeça. Como dizia o Luís Roxo na conversa que tiveste com ele falou muito da necessidade, e eu reitero, subscrevo, da necessidade de ler, de pôr as pessoas de facto a ler coisas que são importantes, livros que são importantes. Não é aquelas fórmulas gastas e de sucesso e altamente comerciais. Não, ler bons livros, pôr as pessoas a interessarem-se de facto por isso e a ganharem espírito crítico e a alargarem os horizontes. Portanto, para além, isso é o trabalho fora da escola, não é? E que as pessoas também se interessem pela arte, pela cultura, e que a escola, como há pouco estávamos a dizer, também tenha a coragem, a ousadia e que consiga encontrar soluções para se alterar bastante, porque como há pouco dizíamos, não está a servir como devia, digamos assim. Não está a conseguir os objetivos que devia. Eu penso, eu não vou falar que ela penso logo existe, não é isso. Isso é carta. Eu penso, filósofo racionalista. Sim, eu penso que não é o mundo que está doente, e sim as pessoas. E infelizmente... Olha, mas o mundo, desculpa lá, André, mas o mundo também está doente um bocadinho, que se calhar bastante, demasiado, por causa das pessoas. Por causa da loucura nefasta das pessoas, digamos assim. Sim, exato. Não, isso aí eu concordo. Eu digo que o mundo não é o mundo que está doente porque nós não criamos o mundo, né? E sim quem mora nesse planeta, que deveria ser não um local onde se morar, mas sim um local onde se preservar, né?
Então, eu creio nessa... Isso era outra conversa posição. ecológica, não é? Isso aí era outros 500, como costuma dizer cá. De facto, nós temos... e depois, repara na hipocrisia também. Eu não acompanho, não é um tema, um assunto que eu acompanho muito, de facto. Mas as grandes cimeiras, os grandes encontros, os objetivos do carbono, dos gases, enfim, da exploração desenfreada dos recursos do planeta... Todas essas coisas são louváveis, ainda bem que vamos cada vez mais nisso. E há um lado interessante nisso tudo, que é a juventude, não é? Pessoal novo, não é? Que vai emergindo e vai tendo essa consciência ecológica, mas depois há muita hipocrisia nas cimeiras, estás a ver? Portanto, repara, só para te dar um dado, os tipos vão de avião, não é? Vão com todos os luxos, não é? Os políticos que vão discutir e que vão tentar ultrapassar esses problemas, depois são os primeiros a manter o status quo, a manter as mesmas coisas, não é? Isso é exato. É um bocado hipócrita, não é? Mas pronto, isso é irônico, não é? É irônico isso, é irônico. É irônico. Antes de pular para outro tema, tem aqui a Leia Sol, né? Eu tenho medo de chegar na escola e expor o meu pensamento. Gostaria que a escola só ensinasse as matérias escolares, mas, né, foi contaminada pela política e pela ideologia. O que o nosso amigo tem a dizer sobre isso? É uma boa reflexão. Como é que ela se chama? É uma menina brasileira, não é? Isso, Leia Sol. É assim, quando ela diz que a escola só deve ensinar as matérias escolares, enfim, não sei bem onde é que ela quer chegar com esta frase. Eu acho que a escola deve, não é fácil, de facto não é, deve manter uma interação permanente com a comunidade, não é? E nós há pouco tempo dissemos um pouco mal, e não podemos, e eu não vou agora emendar o que disse de maneira nenhuma, mantenho, mas também é um facto, temos que reconhecer que cada vez mais, em alguns setores da educação, e eu falo daquilo que conheço melhor que é em Portugal, se tem tentado também manter uma relação forte com a comunidade, não é? Eu costumo dizer que a escola não se deve fechar na própria escola, no próprio edifício, não é? Da escola, da sala de aula ou do edifício no recreio, e não passar daí. Há quem pense isso, infelizmente. E mais do que a gente, muitas pessoas mesmo, muitos colegas. Sim. Eu acho que a escola deve ir para fora, para a sala de teatro, do cinema, para o concerto de música, para as bibliotecas, para os eventos que acontecem na comunidade, e deve tentar interagir com isso. A escola, em termos de metodologia, e os professores e os docentes propriamente ditos, devem ter o talento, a inteligência pedagógica, didático-pedagógica, de saber, entre aspas, passa a expressão, cozinhar essa relação das aprendizagens académicas, consideradas como tal, científicas, puras e duras, com a vida prática, e é isso que muitas vezes não se consegue, que não é fácil e que não se consegue fazer. Portanto, se eu convido, por exemplo, como já fiz, uma turma minha a ir visitar a Feira do Livro de Lisboa e passamos uma manhã ou uma tarde diferente, como se fosse uma aula fora da sala de aula, isso tem que ser feito de forma inteligente e talentosa, pedagogicamente falando, para que aquilo seja não apenas uma coisa lúdica, que também é importante trazer o lúdico para a sala de aula, não é? Aprender, isto agora voltávamos ao Platão, como há pouco te falava, sabes que o Platão dizia que aprender implica sofrimento. Ele não saía deste registro. Claro que sim, aprender custa, implica algum sofrimento, mas também temos que saber cozinhar isso com o lado lúdico. E é essa dimensão metodológica, didático-pedagógica, diria assim, que eu acho que ainda faz muita falta, ainda está por explorar, ainda está por encontrar, ou pelo menos já se encontrou, mas ainda há muitas dificuldades em saber implementá-la nas escolas. Por isso é que os miúdos, muitas vezes, as crianças e os jovens, os estudantes, de uma maneira geral, se aborrecem, não é? Não acham muita piada à escola, muitos deles, porque, de facto, eles acham que aquilo é um pouco artificial demais, não é? Portanto, e depois, como há pouco também já estávamos a aflorar, só para acabar o raciocínio, ainda há esta mentalidade estranha, que para mim tacanha, e também tem muito a ver com os encarregados de educação, com os pais, não é? E não apenas só com os estudantes, que é o seguinte: a escola é para arranjar um bom emprego, é para teres um futuro, ganhares bem, seres um bom profissional, no sentido... A educação é em casa. Teres um sucesso profissional.
mas esquecem-se que a escola também tem a ver com uma dimensão estética, ética e uma dimensão de sabedoria, de conhecimento. Há muita... Se tu me perguntares assim, para que é que servem as artes plásticas? Porquê é que tu tens aqui quadros atrás? E tu terás aí também. Isto não serve para nada. Não serve para nada em termos materialistas, em termos económicos, a não ser que eu venda os quadros. Isto serve para eu ter uma atitude, uma experiência estética. Serve como uma magia, um encanto, digamos assim, contribui para a magia, para o encanto da minha vida. Eu gosto muito destas duas palavras, como tu já percebeste. Portanto, a arte, muita da arte, portanto, a arte não tem que ter, de facto, um propósito, como tem, por exemplo, uma experiência científica, ou como tem um trabalhador que faz um carro numa fábrica, não é? Contribui para fazer um carro numa fábrica, que tem um propósito económico, comercial, etc. Eu acho que muita gente só encara a educação e a escola numa perspectiva demasiado artificial para encontrar um bom emprego e para ganhar bem, para ter sucesso económico, empresarial e pouco mais, não é? É muito mais do que isso. Ou melhor, a escola devia ser muito mais do que isso. Mas isso era eram outros 500. Vamos ter muitas provas, creio eu, espero que sim. Vamos ter muitas prosas sobre isso em futuras entrevistas. Não que esteja acabando, não é isso. Mas tem uma pergunta aqui. Mas vou ter uma pergunta aqui do TVR Cultura, tá? E antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu esclarecer uma coisinha rápida, tá? Infelizmente, eu tenho que... Uma ausência de 10 segundos, mas eu vou fazer a pergunta primeiro para já esclarecer, uma ausência de 10 segundos, para eu poder pegar o carregador do celular e conectar ali, porque senão a gente vai ficar desconectado. Olha, eu também tenho um problema parecido. Se calhar as pessoas compreendem. Temos que ir os 10 segundos desligar o carregador. Você quer aproveitar esses 10 segundos e aproveito o meu? Então vá, força. Então vamos lá. Então eu vou lá. Olha, e vês aqui os quadros do Miguel Nero, um pelo menos. Beleza. Então. Olha, está resolvido. Olha, se quiseres, enquanto estás a carregar aí, eu vou aqui do princípio e do fim, aqui o meu último livrinho, e vou partilhar aqui um aforismo. Pode ser ou não? Já que falamos aqui um pouco de física quântica, também falo aqui disso num texto aforístico que aqui tenho do princípio e do fim. É um texto longo que chamei Dúvida Incomensurável. Tenho aqui o aforismo número 62. Portanto, eu tenho neste texto 105 aforismos. Tenho um que diz assim, e não é apenas para encher chouriço enquanto ele está a carregar, é apenas para partilhar aqui qualquer coisa do livrinho. A física quântica tem bastante humor e, por isso, só pode ser verdadeira. Deus é o maior dos humoristas, pois ri à gargalhada e faz-nos rir. Continuamos incrédulos, mas já não vale a pena. A física clássica não é risível. Que venha a próxima. Temos a clássica, temos a quântica e há de vir uma outra ainda muito mais interessante e que nos fará pensar e voltar aqui a estas conversas para refletir mais. Já está? Cheguei. Ok. Força. Estava aqui a dizer umas coisas. Entretanto, li um aforismo que estava aqui do livro, enquanto foste carregar. Magnífico. A entrevista que eu procuro fazer é dessa forma, é um ato de entretenimento de uma conversa relax, né, digamos assim, uma conversa informal, sem aquela informal. coisa assim. Tem que ser uma coisa bem tranquila. Bom, pelo menos é o que eu quero fazer. Pelo menos uma troca de informações. Né? De informações. E de percepções, e de mundividências, e de idiosincrasias, se me permites o palavrão. Portanto, eu acho que isso é que é interessante, não estar ali com... Aliás, tu não fizeste nenhuma pergunta demasiado objetiva, e ainda bem, para dar espaço para que nós possamos também delirar e derivar um bocadinho, não é? Eu acho que isso é interessante. No fundo, estamos numa esplanada aos dois. Tu estás no Brasil, eu estou em Portugal.
e estamos a falar sobre temas que nos apaixonam, não é? Não quer dizer que sejamos especialistas, não somos, de facto, eu não sou, mas pelo menos podemos opinar. Exato, estamos aprendendo ainda. A gente pode ter aquela possibilidade de termos uma ideia sobre isso, para nós evoluirmos não só terrenamente, mas como espiritualmente, né? Esse é um fato. A TVR Cultura, a pergunta é, claro, a você, seria válido em Lisboa fazer um festival de poesia, música, tipo Rock in Rio? Oh! Uau, tipo Rock in Rio? Olha, isso é curioso porque, repara, por exemplo, antes de responder a isso, quando eu te falei na exposição do Miguel Dera há bocado, aquilo é apenas um pretexto para nós fazermos um encontro de música do mundo, de poesia, de dança. Aliás, dança-se muito e eu cada vez estou mais apaixonado também pela dança. Dança-se muito na Associação Cabo-Verdiana de Lisboa. E aquilo vai ser um pretexto para fazer as velhas tertúlias, no fundo, reabilitar, em que as pessoas não estejam agarradas às televisões e sentadas no sofá em casa. Claro que não deixa de ser interessante, mas que possamos reunir pessoas em salas bonitas, agradáveis, com um contexto, digamos assim, cultural interessante. Isso faz falta. Mas, de facto, o Luís Rocha, sabes que ele já tentou aí, com algum sucesso, um ou outro, festivais online, já me falou em fazermos um intercâmbio e, obviamente, como músico que és, também podias entrar nisso, o intercâmbio entre Brasil e Portugal. Claro que isso precisamos de contactos, precisamos de recursos, precisamos de tempo, que é uma coisa que às vezes não temos, como há pouco dizia, mas que acho que é louvável. Podemos começar devagarinho, com calma, passo a passo, a pensar nisso. Existe esse festival fantástico, que é o Rock in Rio, mas eu também há muito que alimenta esta ideia, e já tentei, não concretizei, nem espero ainda concretizar tão depressa, se é que algum dia irei concretizar, até porque esta ideia de fazer um festival dessa natureza implica serem várias cabeças pensantes e ser um coletivo, não é? Mas acho que pode ficar no ar aqui essa ideia, quer dizer, de se poder realizar não apenas um festival de uma área só, um festival das artes plásticas, música, poesia, literatura, arquitetura, porque não dança, não é? Acho que já o Luís Rocha me tem desafiado para isso, de facto. Eu não tenho dado grande feedback porque o tempo não dá para tudo. Sabes que o meu grande desejo na vida, como eu às vezes digo aí nas minhas brincadeiras que faço nas redes sociais, eu gostava neste momento de ser reformado. Ainda me faltam uns anos para ser reformado, não é? Se eu fosse reformado, de facto, teria muito mais tempo, teria muito mais vontade, pica. Aqui nós usamos a palavra ter pica, não é? Ter estímulos para poder fazer coisas que nos agradam, ou pelo menos, mesmo que corram mal, nós não temos que ter medo mesmo que corram mal, serve a experiência. Nós, como há pouco dizíamos, aprendemos muito com os erros, não é? Mas se não experimentarmos, se não pegarmos o boi pelos cornos, como se diz aqui em Portugal, então ficamos sempre na mesmice e não saímos da nossa zona de conforto, como se diz hoje muito por aqui, não é? Portanto, eu acho que essa ideia que estás a lançar, respondendo diretamente, acho que tem pernas para andar. Podemos devagarinho, e qualquer dia fazemos aqui uma conferência aos três, também dá, e mais, não é? E podemos começar a galvanizar e a desbravar terreno para ver a possibilidade, de facto, de haver um intercâmbio Portugal-Brasil, ou ao contrário, para fazermos um festival que abranja, de facto, os dois países. Acho que sim. Sim, claro. Exato. Com várias culturas, é claro, como foi mencionado, com várias culturas. Né? Isso é que é interessante, várias artes. Exato, porque quando a pessoa, tendo essa visão, ela vai crescer de várias formas, ela vai ter uma viagem cultural de várias formas, né? Sim, e poder ter acesso num espaço estruturado e organizado, como um festival de artes, não é? A vários estímulos culturais, a várias influências. Eu acho que isso é importante porque às vezes também nós temos... só abrir aqui um parênteses, só para explicitar um pouco o que eu quero dizer, ou melhor, tentar enquadrar aquilo que vou dizer a seguir, que é assim, há um bocado aquela ideia
as pessoas aqui mais antigas dizem que em muitos burros toca, algum há de ficar para trás. Percebes isto? Aí se calhar também tem algo do género. São aforismos populares, não é? Que encerram muitos deles uma sabedoria. Não digo que isto seja verdade, não digo que, não sei, que eles não tenham razão. De facto, o aforismo, de facto, quando a gente dispersa por muita coisa, não podemos ser bons em tudo. E como há pouco dizia, a magia da coisa também está nisso. Mas nós também temos que ter, e eu tenho, e pode muitas vezes ser um tiro no pé, posso ser muitas vezes criticado por isso, posso ter, como alguém também dizia, mais olhos do que barriga, mas eu sou, por natureza, um desbravador, ou não tivesse eu em filosofia, sou um curioso por natureza desde criança, não é? Eu, quando não conheço, não sei nada, mas por que não? Mas não deves meter numa coisa que não sabes, que não conheces, vai primeiro estudar, não vais ter tempo para fazer mais isto e aquilo e aquilo outro. É exatamente o contrário que eu às vezes faço. Eu aventuro-me demasiado nas coisas porque sou, de facto, bastante curioso, e é isso que eu também tento passar às pessoas em geral e não apenas aos meus alunos. Não é? Aventurem-se, experimentem. Se correr mal, há outras coisas para conquistar, para explorar, etc, etc. Porque eu acho que as pessoas às vezes se centram... Eu não quero estar aqui a fazer comparações estranhas, mas, por exemplo, temos o grande exemplo do mundo da Renascença, Leonardo da Vinci, não é? Que era um homem, o homem da pintura, o escritor, o músico, o pensador, o filósofo. Ele era tudo e mais alguma coisa, e em tudo aquilo que ele tocou, claro que não estamos a fazer comparações, não é? Estamos apenas a evocar aqui algo da história. O grande Leonardo da Vinci, em tudo o que tocou, fê-lo com mestria, fê-lo com excelência, não é? E se ele fez, pode haver outros que também consigam fazer. Portanto, não temos que ter medo, receio de ir ao encontro de outras artes e de inventar artes. Aliás, aqui há tempos, só para terminar, que algumas pessoas torceram um bocado o nariz. Eu, não para a chancela editorial onde estou, que é as Edições Colibri, onde coordeno e onde sou autor, mas numa outra editora onde estive antes, eu fiz uma antologia que era, que era a Eclética, desculpa, Enigmas, que era publica-se todos os géneros literários e mais um. E depois lá num textozinho que eu tinha, e mesmo aqueles que ainda não foram inventados, que ainda não foram criados. Estás a ver? Portanto, a ideia é um bocado... quando alguém descobriu que o soneto era uma coisa interessante, ou que assistia, ou quadra, né? A quadra não existiu sempre. Alguém a inventou num determinado momento. O soneto, a mesma coisa. Mas é esse desafio, não é? Que é importante as pessoas poderem ir inventando coisas. Tu, se calhar, como músico, fazes fusões, não é? De vários géneros musicais e descobres uma identidade para uma composição musical que ainda ninguém... O fado rock, por exemplo, quando não existia fado, nem existia rock, não existia uma terceira coisa que era o fado rock. Portanto, eu acho que isso é que é interessante, é desafiador e é de facto emocionante também. A inovação que dá esse fascínio, a inovação de você procurar, a fascinação, para mim, é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Como tinha comentado sobre evoluções e tudo mais, tem pessoas que gostam de Jimi Hendrix, né? Desculpa, pessoas, não percebi. Jimi Hendrix. Né? Jimi Hendrix, sim, extraordinário, grande guitarrista do mundo, sim. Como tem hoje, atualmente, entre outros, é claro, mas vamos colocar o que está mais visível, Steve Vai, ou Steve Vai, todo mundo fala, mas eu falo chamo Steve Vai. Grandes músicos. Mas só que as pessoas se esquecem que existe, por trás dessa musicalidade, essência dos antepassados. Como nós tínhamos mencionado sobre a questão da escola, não querendo voltar nesse assunto, mas uma coisa puxa a outra. Hoje em dia, as pessoas elas dão muito mais valor no que está acontecendo hoje do que antes. Os anciões tinham a sabedoria para passar aquilo, porque já sabe, sabedoria, já sabe, porque passou por aquilo. Hoje, os anciões, digamos dessa forma, é desvalorizado.
Eu creio que Hoje, percebo o que é que estás a dizer, sim, sim. Eu acho, repara que sabemos isso, é um lugar comum. Nós somos produtores de cultura e não precisamos de ir aos Durkheim, aos sociólogos para chegar a esta conclusão. E sim, é assim que a vida funciona. E nós devemos ter respeito pela ancestralidade, pelas nossas sem dúvida, influências, devemos sem ser dúvida. seletivos e devemos ser corajosos e ousados no sentido de porque às vezes temos receio, epá, isto é um bocado como aqui a grande música portuguesa, que também chega aí, com certeza, que é o fado, não é? Sim, sim, E sim, sim. que continua a haver ainda hoje, embora sabes que há cantores e cantoras de fado, fadistas, que estão a inovar, a diferenciar, e podíamos falar aqui de nomes, mas é melhor para não esquecer alguém importante, mas depois Sim, há os puritanos do fado. Epá, não, isso já não é fado. Se uma Marisa, por exemplo, já põe percussão ou já põe, sei lá, uma flauta transversal ou uma coisa qualquer, isso já não é fado e tal. Mas ela ter coragem, é ousada. Se não existirem estas experimentações, continuamos na mesmice. Claro que eu também sim, gosto do fado tradicional, mas também gosto de fusões, gosto daqueles que sim, arriscam. Eu gosto muito daqueles, de facto, que arriscam e que não têm medo de cair, não têm medo de facto de errar, porque errar é humano e, como dizia o Popper mais uma vez, o cito aqui hoje, o erro é nosso amigo. O erro pode nos ajudar a inovar, a diferenciar e repara que muito daquilo que nós conquistamos hoje no mundo foi através de coisas que foram absolutamente secundárias, coisas que não, às quais no princípio não se deu muita importância. sim. Só para dar o exemplo, o Einstein foi quase Uhum. perseguido, não é? Coitado do homem. Só para dar assim um exemplo que toda a gente ouviu falar ou conhece. Portanto, foi graças à loucura, não é? A própria ideia que há uma loucura sã, uma loucura boa, digamos assim, no mundo, ainda bem que assim é. Foi graças à diferença, foi graças ao querer errar, foi graças à procura da alternativa que se avançou bastante em muitas coisas, não é? Aliás, Sim, bebidas, olha a Coca-Cola, não quero aqui fazer publicidade nada, foi um erro. E depois uhum. do erro percebeu-se que aquilo era uma coisa interessantíssima e virou. Sim, o remédio, do remédio, né? Do remédio e tudo mais. Só para dar assim um exemplo que me lembrei agora, mas acho que o mundo tem evoluído em todas as dimensões a partir do erro, do risco e da loucura das pessoas. No fundo, Exato. são os loucos que nos fazem avançar, digamos assim. Sem dúvida. Inclusive, temos que agradecer, né? Você falou do grande Einstein, claro. Eu não posso deixar de falar também, né, nós temos que agradecer essa tecnologia, que muitas pessoas pensam que é uma coisa atual, ao grande Tesla, né? O Tesla, que é o outro louco. Né? Exatamente, que ele que veio com as ideias, inclusive até o Einstein, né, fala sobre essa, quer saber qual a sua experiência de ser tão inteligente assim. Aí ele fala, né, você tem que perguntar isso à Tesla. Ou seja, combinações perfeitas, né, de um mundo de loucura, né, cara? Mas é uma loucura do crescimento, né? A, a, uma pergunta aqui. Deixa eu só ver se ela poetas de antigamente. Leia, né? Poetas de antigamente não são mais referentes. Não sei se ela fez uma pergunta ou se, né, ela só fez uma Uma indagação. reflexão. Poetas de antigamente não são mais referência. Mas vamos colocar como pergunta: não são mais referência? Não, se é que eu estou a entender, é assim, há aí se calhar duas ou três dimensões diferentes na reflexão dessa senhora, que é assim, eu acho, por exemplo, voltando à comunicação social e ao Sim, ensino, assim rapidamente, eu acho que neste momento está a haver ainda demasiada influência dos clássicos, sobretudo na literatura, né? sim, Estamos a falar particularmente na literatura. Mas os clássicos, por isso é que são clássicos, não é? sim, Aliás, sim. voltando ao Platão, não é? O Platão dizia tudo aquilo que se pensou, não era o Platão que dizia, alguém disse a partir de Platão, Uhum, tudo aquilo que se pensou e escreveu a partir de Platão não passam de notas de rodapé do próprio. Ora, eu também não uhum, vou por aí, mas entendo a crítica e enfim, aquilo que está a ser dito. Agora, o que se calhar essa menina, a senhora, está a dizer é que
se calhar na escola, não é, são demasiados clássicos. Eu também concordo com ela até certo ponto. Eu às vezes convido, agora não tanto ultimamente, mas já durante muitos anos fiz isso, convidava autores emergentes, não é? Poetas, escritores, contistas, romancistas que tinham um livro ou dois publicado, que não eram muito conhecidos, para irem às escolas, falar com os jovens, com as turmas, para terem uma outra dimensão. E não apenas aquele indivíduo consagrado que toda a gente conhece, que também já não está muito virado para ir às escolas, ou que aparece muitas vezes na televisão, quando aparece. Eu acho que deve haver um doseamento, deve haver um equilíbrio para... Porque é assim, por acaso, olha, há aqui um festival, agora ainda ontem estava a ouvir isso, agora não me lembro o título, a designação, em que um conceito de festival de música, em que o Pedro Joia, que não sei se já ouviste falar, que é um grande músico português que vai estar nesse festival, um compositor, um guitarrista espetacular, talvez dos melhores que temos em Portugal, em que ele também enfatizava a ideia de que ele disse que estava nesse festival e que participava todos os anos no tal festival, que agora não lembro o nome, que acontece cá em Portugal, aqui numa determinada região, creio que no norte, em que é um equilíbrio entre compositores, músicos muito conhecidos, muito consagrados, como o Pedro Joia, e outros emergentes, e outros que praticamente ninguém conhece. E é dessa fusão, é desse encontro que às vezes saem coisas extraordinárias. E não temos que ser egoístas, não temos que achar que temos, digamos assim, que somos os maiores e que os outros têm que fazer o caminho por eles próprios. Eu acho que isso também era outra crítica que faria aqui, ou que faço aqui, é que deve haver mais solidariedade, deve haver mais, digamos, fusões neste sentido, como este festival, que infelizmente não me consigo lembrar o nome, para que se possa arrastar, no bom sentido do termo, aqueles que estão a começar, que são emergentes, e que têm todo o direito, digamos, em ter os seus públicos, em conseguir conquistar também auditório, público, e muitas vezes a comunicação social, o país, as estruturas não estão preparadas para isso. E de facto, isto é uma fase da moeda. O que a senhora estava a dizer é que, concordo com ela e termino, que é, de facto, nas escolas também, e nas livrarias, e nos eventos em geral, deve-se conseguir arranjar metodologias de forma a que se consiga conciliar os consagrados, os conhecidos, aqueles que já têm uma carreira, que já têm um público formado, com aqueles que agora estão a começar. Infelizmente, isso ainda está por resolver, em muitos casos. Exato. Uma perguntinha aqui. Falando como se fosse na terceira pessoa, o Ângelo Rodrigues, o que seria se não tivesse os livros? Como seria a percepção ou a perspectiva de algum avanço na carreira que tem hoje, claro, né? Como seria? Vamos colocar dessa forma? Vamos colocar dessa forma de carreira, porque é algo que para poucos que não tem essa parte do conhecimento literário, mas é uma carreira brilhante, porque escrever livro, nem que seja 3, 4 páginas, expor a possível ideia de que aquilo faz bem para si próprio, para depois você passar o bem para o outro, que através das palavras que você viveu ao decorrer do longo tempo, que ainda hoje está, ela faz com que dê sentido para outras pessoas, né? Tem que fazer. E essa última frase que acabaste de pronunciar, se não fizer sentido para mim, também provavelmente não fará sentido para os outros. Esse é o grande desidrato, é a grande linha de orientação da criatividade de quem cria, seja o que for, e particularmente quem está na literatura, é como dizia um professor meu nos bancos da faculdade, vocês estão aqui à procura, ele fazia esta afirmação várias vezes, vocês estão aqui à procura de sentido, não é? E isto pode parecer um clássico, pode parecer uma coisa mais romântica, mas quando tu compões, quando alguém pinta, quando alguém dança, quando alguém escreve um poema, um romance, um conto, o que seja, começa por ser, eu encaro isto cada vez de forma mais real e autêntica,
começa por ser uma descoberta de quem eu sou, não é? Isto é velha, já falamos há bocado dos gregos, chegamos a ir a falar a Platão e Sócrates, como dizia Sócrates, o principal objetivo da tua vida, ele não dizia assim, mas era mais ou menos para simplificar, é conhecer-te a ti mesmo. Aliás, ele tinha uma frase curiosa que está aí nos livros clássicos, não é? Que chegaram até nós. Uma vida sem ser pensada, sem ser escrutinada, lá está o espírito crítico, não é? Sem ser escrutinada e pensada, não vale a pena ser vivida. Então, nós criamos e escrevemos, não é? E a pergunta que tu me estavas a fazer nesse sentido, no fundo estavas-me a perguntar para que é que escreves? Qual é o sentido disso? Primeiro, para me encontrar, não é? E ao mesmo tempo que eu me encontro, eu também posso motivar, galvanizar e posso, entre aspas, fazer bem ou mal aos outros. Mas se eu fizer mal, também já foi algo interessante, enfim, interessante entre aspas, não é? Porque o mal que eu, eventualmente, através dos meus escritos, possa fazer aos outros, serve para que ele possa aguçar e desenvolver o seu pensamento, o seu espírito crítico e me possa criticar. Isso é outra dimensão que está cada vez mais perdida, que não falamos, mas podíamos aqui aflorar, ou afloraremos numa outra conversa, que é a falta cada vez mais crítica, não é? Não é publicidade, não é publicismo só, também é importante divulgar as coisas, mas é ler, no sentido da literatura, é fruir, e para o bem e para o mal, termos a coragem e a ousadia de pôr, no bom sentido e com todo o respeito, no sentido crítico, eu gosto que digam mal das minhas coisas, acredita? Mal de uma forma estruturada, de uma forma fundamentada, justificada. Se tu pegares num poema meu, num aforismo, num conto, qualquer coisa que eu tenha aqui, até num excerto de uma entrevista que aqui tenho, e disseres, eu não concordo com isto, eu acho que isto é pouco interessante, ou não foi bem conseguido por isto e por aquilo e por outro, se tu me conseguires apontar as razões, epá, eu fico feliz. Isso para mim é um elogio, não é uma crítica. E isso cada vez mais se faz menos, creio que em todo lado. Em Portugal não há críticos. Há quem diga, há dias li um artigo no jornal em que era esse o ponto daquele que escreveu o artigo, do autor. É que há publicistas, até, repara, aqui há tempos, e não foi há muito pouco tempo, um jornalista pediu-me uma... Aliás, foi até por causa deste livro, do princípio e do fim. Queremos fazer uma nota sobre o livro. E eu digo, faça. Peço ao livro à editora. Não, sabes, não foi bem assim, mas sabes o que é que o tipo me disse? Um jornalista, num jornal mais ou menos conceituado, não, mande-nos o texto que a gente publica como mandar. Pá, estás a saber o que é que... Qual é a piada disto? Até, mas para que é que eu vou... Eu é que vou escrever um texto crítico sobre mim próprio? Isso não tem muito sentido. Isso é estar, enfim, é incoerente até, não é? Portanto, eu, para o bem e para o mal, digam bem ou digam mal, de forma estruturada, fundamentada e com sentido, mas digam outros, tenham eles o espírito crítico que tiverem, estás a ver? Isso de facto é uma lacuna que eu encontro cada vez mais. Olha, penso que me perdi na tua pergunta, mas... Não, tranquilo, não tem problema. Ninguém se perde a não ser a busca do conhecimento do saber. Ora bem. E será que... vou fazer uma... Não sei se eu devo, mas já estou fazendo. Lá o tempo, olha, já estamos aí com 1 hora e tal, não é? Já estamos... é verdade. Já estão... Para mim, tranquilo, mas bem orientado. Diz, força. Vou fazer uma sátira aqui. E ele está com emprego ainda? Quem? Esse está bem. Olha, não sei. Perdi o rastro, não é? Perdi. Não, mas a pergunta foi pertinente, a questão foi essa ironia que tu acabaste de pronunciar. É que é assim, de facto, mas isso eu acho que é uma como é que falta-me agora o termo, é uma lacuna, está instalado no jornalismo em geral e também em Portugal, quer dizer, claro que há bons artigos, nós temos jornalistas espetaculares e no Brasil também, não podemos generalizar, mas portanto, sobretudo, quando vamos, se eu for um indivíduo jornalista, se eu tiver que escrever um artigo ou fazer uma peça, digamos, para uma rede social, sobre um livro, sobre um festival, eu tenho que ter espírito crítico, eu tenho que fruir a coisa, tenho que tentar entrar no cerne, na essência daquilo e podem outros discordar completamente da minha opinião, isso é legítimo e até salutar,
mas eu tenho que dar a minha perspectiva e a minha percepção da coisa. E é isso que se espera de um jornalista, não é? É que ele, em boa fé, de forma autêntica, reflita sobre um livro, sobre uma exposição, sobre um concerto, sobre o que for. E isso cada vez se faz menos, infelizmente. Era isso. Exatamente. Eu gostaria, antes de... Estamos estourando nosso tempo, é claro, mas eu gostaria de fazer uma segunda entrevista para falar sobre... que eu até, inclusive, tinha grifado e tudo mais. O suposto fim não é mais que um novo princípio. A morte existe? O que se passa com Deus? A criação do mundo foi um erro devido a um descuido do suposto, né, Criador. Eu quero fazer uma segunda entrevista, aqui possível, para você falar sobre isso. Né? Estás-me a citar coisas que eu coloquei no meu site, da minha página pessoal, Exato. de implementação. Isso tem a ver com frases que foram... Atenção que tudo isso tem um contexto. Tudo isso são frases consideradas paradigmáticas, podem ser ou não para uns, podem não ser para outros, para mim são. E, de facto, cada tirada dessas, cada aforismo, no fundo são pequenos pensamentos, aforismos, que pretendem, de alguma forma, quem lê isso, provocar um pouco, inquietar e provocar. Aliás, a arte em geral e a literatura serve muito para isso, para provocar e para inquietar, para despertar. No fundo, é a ideia do despertar, estás a ver? E claro que isso, como tu estás a dizer e bem, não pode ser tratado assim de ânimo leve. Pedimos daqui a um tempo voltar a fazer, terei todo o gosto em falar contigo sobre isso, mas de facto o meu livro, acabaste de resumir um pouco alguns dos temas ou subtemas de que fala este do princípio e do fim, que foi de facto o meu último livro. Tá? Um prelúdio, né? É um prelúdio, é isso. Eu estava só uma coisa puxa a outra. É lógico que creio eu não. Eu estou gostando desse tipo de conversa, dessa troca de situações, de palavras. Mas eu tenho que perguntar, antes de fazer essa questão, esse símbolo, ele é do infinito? Olha, ainda bem que perguntas isso para as pessoas. Eu não estou aqui a tentar mostrar demasiado o livro, mas já que foste já agora, o anterior livro foi este, já agora também não falamos, pode ficar para outra conversa. Eu coordeno este projeto, que é o Mundos, coletânea de poesia lusófona. Estamos a fazer o livro estamos a formar o livro 24 de Mundos, mas depois podemos falar nisso com calma. Mas voltando aqui repara, uma das designers das edições Colibri, que é muito querida, minha amiga, que é a Raquel Ferreira, ela fez várias, sabes, quando as edições Colibri, no geral, para ser franco e autêntico e verdadeiro, a maioria das editoras trabalha assim em Portugal, ainda bem, faz estudos para capas, não é? Aliás, um livro tem que ser, no meu entender, e penso que para muitos, para a maioria das pessoas, tem que ser um objeto estético, um objeto artístico. Vale pelo que encerra, pelos textos que cá tem que ter qualidade e que devem ser bem escritos e apelativos e inquietantes e provocadores, etc. É tudo isso. Mas também o objeto livre gráfico, não é? Então, há quem não goste disto, atenção, eu admito, ela apresentou-me 3 ou 4 capas, olha, escolhe lá o que é que te agrada mais. Ela foi muito querida, portanto, eu tenho essa vantagem pelo facto de estar há alguns anos na editora e conhecer toda aquela gente da Colibri e coordenar, né, ser também um coordenador literário da editora, e ela proporcionou-me uma escolha. E ela percebeu, leu o livro, não é? Aliás, um bom designer gráfico, antes de fazer a capa, deve ler alguma coisa, deve conhecer o interior do livro, nem todos fazem isso. E ela disse assim, olha, parece que isto provoca um bocado, porque no fundo o símbolo do infinito é assim, certo? Sim. É isso que eu digo. Mas por que não colocá-lo assim, na vertical, não é? Isto pode parecer uma ampulheta, também repara que a dimensão, uma das coisas, um dos temas filosóficos por excelência, que não tivemos tempo a falar aqui, que é o tempo. Eu costumo dizer, como dizia Santo Agostinho, o tema mais filosófico que existe é o tempo. O que é o tempo? Protetor dos músicos. Ora bem. Então isto pode ter várias... Aliás, a capa, eu não vou agora estar a dissertar sobre isso, nem vou querer influenciar demasiado eventuais leitores para o livro, mas só antes de abrir aqui o livro, podemos deter algum tempo
no grafismo da capa e neste símbolo em particular, é o símbolo do infinito. É, Exato. mas não é só o símbolo do infinito. Para outros pode não ser considerado como tal e também faz sentido não ser. Portanto, a ideia, repara, é o eterno retorno, que falava também os gregos e o Nietzsche, não é? E Sim, outros. A sim, ideia que exato. nós não saímos de um ciclo e que esse é um ciclo que provavelmente também se pode entender isto como uma espiral. Há aqui um subterfúgio, há aqui uma particularidade gráfica que ela fez, que não vou agora revelar, que pode ser considerado como saindo, como se fosse uma espiral, não é? Em que nós estamos sempre a voltar ao ponto inicial, mas vamos subindo sempre um bocadinho. Há aqui várias leituras que podem ser tidas, particularizadas e desenvolvidas a partir deste símbolo, que eu achei muito interessante e que eu sou suspeito enquanto autor, mas que eu acho que ela, enquanto designer gráfica capista, fez uma boa leitura do texto geral que eu quis publicar. Magnífico, magnífico. Então, é isso. Eu quero que você defina algumas palavras aqui. Eu vou falar aqui, são 4, né? O que o Ângelo é, o que ele se identifica. Pode pegar de um livro, a história. Uma palavra. Como é que o Ângelo Rodrigues se define em uma palavra? Pois, é uma questão interessante, é um jogo. E uma palavra só. Inquietude. Inquietude. Um caminho. Eterno. Um caminho eterno. Um desejo. Amor. E uma conquista. Faz falta amor. E? Uma conquista. Imortalidade. Imortalidade. Todos queremos ser imortais. Seja lá isso sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Seja lá qual os pensamentos forem, né? Meu amigo, infelizmente, está chegando ao término. Vamos fazer uma segunda parte, se você permite convidá-lo outra vez. Vamos acertar para ver um dia bom para você, tudo mais. Porque ainda bem você é uma pessoa ocupada, ainda bem, tá? Para bem e para mal. Há ocupações que eu gosto, há outras que detesto, não é? Naturalmente, mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas os detestáveis são os que mais precisam mais da gente. É verdade. Meu amigo, posso te considerar dessa forma? Com certeza, com certeza. Tenho muito gosto de conhecer por esta via, não desconhecer, obviamente estamos a muitos quilómetros de distância, mas há de haver, com certeza, que terá que haver uma hipótese mais cedo do que tarde, vamos lutar por isso, para que possamos, ou num evento, ou num concerto, ou quando eu for ao Brasil, ou se tu vieres cá a Portugal, a gente terá que se encontrar. Quando chegar ao Brasil, vai ser convidado. Foi um prazer ter estado este bocadinho aqui a trocar estas ideias meio atabalhoadas. Desculpem lá as pessoas, isto foi meio atabalhoado, foi assim uma coisa muito informal. Também nos atrasamos uns 20 minutos, também peço desculpa por isso, foi aqui umas questões técnicas. E olha, foi um prazer e eu espero que agora vamos deixar passar um tempo e depois com certeza que podemos voltar à conversa. Terei muito gosto nisso. Então, tivemos aqui, né, o grande Ângelo Rodrigues, que falou sobre o seu ponto de vista, suas opiniões, falou sobre as palavras, como elas se combinam na questão da arte como um todo. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença, participação, e é uma honra. E espero a gente fazer uma segunda parte para falar sobre os livros e para falar sobre outros temas também que andei guardando aqui para a gente conversar. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Olha, obrigado, André. Parabéns pelo teu projeto e que tenha muito sucesso e felicidade, saúde e amor. Isso é muito importante. Ora. Sempre. Abraço. Tchau, abraço. É isso aí, pessoal. Então, tivemos aí o prazer de conhecer um pouco, né, da sua cultura. Espero na próxima vez vocês comparecerem, tá? Vai estar arquivado o vídeo. E é isso aí. Valeu!